Bora fazer o nosso evangelho de hoje. Então, fazer a nossa preparação. Convido a todos para que fechem os seus olhos, que nesse momento possamos levar os nossos pensamentos, respirando profundamente, nos permitindo trocar as energias do nosso corpo, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos junto com a espiritualidade. Vamos dando as mãos aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, irmãos de luz que nos acompanham desde longa data, que nos auxiliam, nos protegem, nos inspiram. Com eles vamos saudando os mentores do Espírita Soul, companheiros que também estão conosco por conta do estudo, nos interligam nesse grupo, fazem com que essa conexão entre o que aprendemos e as vivências do nosso dia a dia ocorram, nos conectam apesar da distância, de forma virtual. E vamos também dando as mãos aos mentores do nosso lar, nossos companheiros que nos mantêm harmonizados, que com muito esforço realizam o trabalho de manter a nossa casa como um alicerce, um ambiente fraterno, de proteção, de refúgio para a nossa alma. Agradecidos a eles, vamos sentindo a presença das equipes de limpeza, de proteção, de higienização. Vamos abrindo as portas da nossa casa para os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamiria, os samaritanos. Essas equipes vão passando por todos os cômodos desde a entrada, limpando, higienizando, retirando formas, pensamentos, miasmas, negatividades, tudo aquilo que não for positivo. Vão queimando tudo com suas velas, com seus incensos, vão passando por todos os cômodos, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro, preparado para o nosso evangelho de hoje. Nos ligamos também a Ricardo, seus arqueiros, lanceiros. Pedimos a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade e permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. De fora vemos a nossa casa envolvida em uma cúpula, protegida do mal, e no seu topo, hasteada uma bandeira branca, um farol luminoso para que a espiritualidade perceba que em nossos lares nesse momento está sendo realizado um evangelho, que eles possam se fazer presentes, trazendo os irmãos necessitados da palavra e do aprendizado. Nos ligamos também às equipes do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo e das demais fraternidades do espaço, saudando também os apóstolos, os primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, irmãos dedicados na divulgação do Evangelho, na sua transformação moral, tão próximos de nós, nas suas imperfeições, nas suas vontades em estar ao lado do Cristo, sentindo a energia positiva, sentindo o calor e a força transformadora que o Evangelho de Jesus tem. Gratos a eles por estarmos aqui, graças a eles também, e vamos saudando a nossa Mãe Maria de Nazaré. Abraçamos Maria com muito amor, com muita fraternidade, ela afaga os nossos cabelos e vamos sentindo mais tranquilos, mais serenos. Vamos colocando os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas angústias em suas mãos, para que ela nos auxilie como dominar da melhor maneira possível esses sentimentos
que não nos fazem nada bem, mas que ainda, por conta das nossas imperfeições, ainda sentimos. Ela nos guia até o Mestre. E vimos a luz brilhante do Cristo ao seu redor, irradiando. Sentimos o calor dela. E agradecemos o Mestre pelo Evangelho, pela Palavra, pelos ensinamentos deixados. Que possamos, na nossa vida, no nosso dia a dia, buscar representá-lo, buscar as nossas transformações morais. E assim agradecemos ao Pai pelo dom da vida, pela saúde, pelos dons que temos, pelas oportunidades que conquistamos, pelas dificuldades que enfrentamos, que possamos ter forças para essa caminhada na Terra, que tenhamos o suporte, o auxílio do Pai, sabendo que Ele não nos abandona em momento algum e que não possamos perder a fé nunca. Agradecemos ao Pai do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho desta noite. Sejam bem-vindos todos que começaram a acompanhar aí durante a prece. Vamos estudar hoje o capítulo 18, itens 6, 7, 8 e 9, os que dizem Senhor, Senhor. Vamos lá, vamos dar início aqui ao item 6. O item 6 é uma passagem trazida por Mateus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E então lhes direi, em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Aí eu pergunto para vocês, a gente sempre tem falado nisso nos últimos evangelhos, né? Como podemos obter acesso ou entrada no reino dos céus? O que a gente precisa fazer para alcançar o reino dos céus trazido por Jesus aqui de forma tão alegórica? Comentem aí. O que a gente, ou o que cada um de vocês faz ou pode fazer para conseguir alcançar? Porque falar em nome de Deus hoje é algo até banalizado, mas a expressão usar o nome de Deus é algo muito sagrado, muito importante. E essa pronúncia hoje tão banalizada, porque faz parte da nossa fala do dia a dia, né? Tão corriqueira, tão simples, a gente não percebe o poder que tem, né? A força que tem a expressão, ou usar o nome de Deus. A gente não entende, né? Como isso é forte.
No passado, pedir, agradecer, invocar o nome de Deus era em casos de necessidade, né? Então a pessoa não ficava dizendo assim, era muito sagrado, era muito importante usar o nome de Deus. Por vezes, até por muito tempo, inclusive, só o clero, né? Só a igreja, os padres, os bispos, os sacerdotes, essas criaturas é que usavam o nome de Deus. E aí, porque, querendo ou não, aquelas criaturas eram ditas como seus representantes. E para entrar no reino de Deus, o que a gente precisa fazer? Então, não basta a gente apenas dizer que quer entrar no reino de Deus, que almeja. A gente precisa dizer e cumprir as leis de Deus. A gente precisa fazer com que as leis de Deus sejam efetuadas na nossa vida. Então, quantas vezes a gente fala para alguém, vai com Deus? E aí, pelas costas, a gente fala, tomara que essa pessoa morra. Fui pesado agora, né? Mas no trânsito mesmo, né? A gente sai do centro, tá todo amor, todo paz e amor, termina o nosso evangelho, aí a gente vai, buscar pão ali, pega o carro, toma uma fechada e já sai xingando. Tomara que você bata o carro, né? A gente não roga algumas praguinhas assim. Aonde está Deus nisso? Se a gente busca o amar ao próximo e amar a todos, se nos pequenos detalhes a gente ainda acaba esquecendo isso e rogando o mal para o outro, sendo que a gente está sempre pregando o bem, né? Então, quando a gente roga, coloca o nome de Deus, é porque a gente quer coisas boas para a pessoa e para nós. Fran, por exemplo, diz que para alcançar o reino de Deus, nos céus, precisa-se usar a caridade, amar o próximo, né? Temos que ter empatia, nos colocar no lugar do outro. São formas que a gente pode e deve praticar para que a gente, de fato, alcance esse reino de Deus. Reino dos céus, dito aqui no Evangelho. Por vezes, existem alguns atos, as pessoas realizam alguns atos de devoção, né? Algumas expressões bonitas ditas que não vão valer muito aos olhos do Pai se elas não tiverem na atitude o sacrifício. Então a gente pode ficar ajoelhado no milho, a gente pode bater as chibatas nas nossas costas, a gente pode fazer diversas coisas em nome de Deus. Se elas não tiverem o que a Lani colocou aí, caridade, né, empatia, se ela não tiver o sacrifício, não do corpo físico, mas o sacrifício do nosso orgulho, o sacrifício dos nossos vícios, o sacrifício do nosso egoísmo, das nossas paixões, aí ela não vai ter muito sentido. Então nós precisamos sim dizer e sacrificar essas ações, tudo aquilo que nos faz mal, né? Tudo aquilo que nos derruba como consequência, que vale no fim das contas é o nosso íntimo, né? Então onde está essa lei de Deus? Onde a gente encontra? Aonde? Na nossa consciência, porque ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas encarnações, a gente vai aprendendo essas leis morais, elas vão se tornando parte de nós. Às vezes a gente esquece, e aí tem algumas coisas que são lembretes. Isso aqui é um lembrete. O Evangelho de Jesus é um baita lembrete, é uma baita orientação, um baita norte para que a gente se lembre das leis divinas. É o nosso livro de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, no caso, né? O Ari comentou aqui, reforma íntima com mudanças de atitudes e também de comportamentos. Muito bom. Vamos lá, tudo isso para entender esse pequenino trecho, né, de 2 versículos. 3.
Item 7. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada onde? Sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, e semelhante também em Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. Tem uma continuidade aí dos versículos de Mateus, Jesus traz aqui. Então, quantos de nós acabam tendo as nossas casas espirituais, a nossa estrutura espiritual derrubada, destruída? E aí a gente precisa destruir, como a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, né? Destruir para reconstruir, crescer de novo. Crescer como? Construída da mesma forma que a gente tinha construído, né? Sem base nenhuma, sem estrutura? Não. A gente vai construir de uma forma diferente, a gente vai construir de uma forma mais sólida, fortalecida, e depois disso a gente consegue manter melhor a sustentação dela, né? Para que se torne um modelo, um exemplo. Como que os engenheiros conseguiram criar os padrões, né, de engenharia para as casas nos dias de hoje? Como que elas são sustentadas? Com muito acerto e erro, né? Então cada terreno ele tem uma especificidade. Às vezes um terreno é mais duro, o outro é mais argiloso, o outro é mais arenoso. E aí, para cada um desses terrenos, e cada um de nós precisamos saber aonde nós estamos pisando, acabamos construindo as nossas bases nesses terrenos. Às vezes as casas vão cair, e às vezes elas vão se manter. Se a casa caiu, a gente vai tentar reconstruir ela para que ela não caia mais. E isso é a tentativa e erro, né? A gente vai construindo e reconstruindo constantemente. E os nossos relacionamentos são assim, os nossos aprendizados são assim, e a gente precisa ter o quê? Sabedoria. A gente vai adquirindo com o tempo a sabedoria para entender aonde pisar, como construir, como se fortalecer. E a Michele coloca aqui: orai e vigiai, né? Inclusive faz parte de manter essa sustentação, de manter essa construção, o orai e vigiai. Porque se a gente não tem essa conexão, se a gente não está atento, se a gente não está ligado com o alto, a gente vai no nosso achismo, né? Achando que somos autossuficientes, esquecemos que somos muito dependentes ainda. O orai e vigiai nos colocam no nosso lugar. Item 8. Naquele, pois, que quebraram destes mínimos mandamentos, e que assim ensinará aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas os que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado no grande reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. Então, quebrar os mandamentos deu ruim, no dito popular, né? Guardar, ensinar, deu bom. E aí a gente tem que lembrar de como a lei da justiça divina, né, a justiça divina é aplicada nas nossas vidas. É dessa forma, né? A gente vai aplicando os erros na nossa vida e, consequentemente, a gente vai recebendo, né, o retorno das consequências desses erros. E a mesma coisa quando a gente consegue, de uma forma mais sublimada, entender tudo isso, né? A gente vai conseguindo ser melhor
vai conseguindo colocar em prática e o retorno também vai ser outro. Tudo isso é o quê? Lei divina aplicada nas nossas vidas. Item 9. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo mestre ou Senhor quando não se seguem os seus preceitos? Então aqui ele acaba reforçando aquilo que a gente trouxe no começo. A importância da gente colocar os nossos sentimentos e entender a importância das frases ao qual nós invocamos Deus. Quando nós colocamos o nome de Deus nas coisas. Que frases que nós fazemos no nosso dia a dia e na nossa rotina? Trouxe algumas aqui para a gente lembrar. Se vocês conseguirem lembrar de mais alguma, escrevam aí. Então a gente usa lá o Deus te abençoe, que inclusive tem um vídeo super legal fixado aqui do perfil, mostrando o poder, né, desse Deus te abençoe. Tem o vai com Deus, fica com Deus, obrigado Deus por qualquer coisa, por uma conquista, né, por um livramento e Deus me livre. São expressões que a gente usa no nosso dia a dia. Se eu esqueci de alguma, vocês podem escrever aí. Colocando o nome de Deus, trazendo Deus para as nossas vidas e nos lembrando daquela pequenez falada do orar e vigiar. Então Deus, que Deus me ajude, né? Não é tão forte isso, né? Que Deus me livre, que Deus me ajude, obrigado Deus pelo alimento, obrigado pelo que eu tenho. E às vezes a gente fala, né, de uma forma muito simples, com Deus, até para se livrar, né? Graças a Deus, tem só por Deus, hoje em dia se fala também, mas qual o significado de só por Deus? Já não tem um significado daquela grandeza que Deus tem, né? Virou um jargão popular, uma gíria, e a gente acaba utilizando muito, né, o nome de Deus para essas coisas mais simples e esquece a sua importância. São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque a semelhança das formas podem impor-se aos homens, mas não a Deus. Então nós podemos muito bem utilizar máscaras, nós podemos fingir sermos bons cristãos, podemos utilizar dessas máscaras dentro do centro espírita, mas Deus a gente não engana, a espiritualidade a gente não engana. Então a gente pode muitas vezes falar assim: nossa, mas eu sou tão devotado, mas eu tento buscar tanto, praticar as leis divinas na minha vida, mas será que não é só da boca para fora? Será que não é por barganha? Será que não é por troca, na esperança de, se eu fizer isso, Deus não vai me punir, eu terei uma vida boa? Então fica aí a reflexão. E aí mais frases aqui, a Alane falou: Deus te guie. Zezé falou: que Deus nos ilumine, né? Me ilumine. E é por aí. Se Deus quiser, Deus me livre. E a gente vai falando: Deus me defenda. São as formas que a gente acaba trazendo Deus para a nossa vida, e por muitas vezes de forma artificial. A gente esquece da força, né, de Deus, da força da palavra. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. E ele vos responderá: não sei quem vós sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniam o próximo, que espoliais as viúvas e que cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las.
Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei, do amor e da caridade. E aí você pega lá as pessoas junto com Jesus, né? Lembra que Jesus tinha uns 500 da Galileia? Além dos 12 apóstolos, 12 foram os que de fato abraçaram Cristo e ficaram com ele. Mas tinham muitos seguidores, né, com Jesus. E aí o cara virava e batia a carteirada, né, com Jesus. Não, Jesus, espera lá, veja bem, né? Olha, a gente profetizou para você, nós ensinamos em seu nome, né? A gente expulsou o demônio das pessoas em seu nome, comemos e bebemos com você. E aí Jesus fala assim, tipo, mas quem é você? Né? Quem é você na fila do pão, meu irmão? Por quê? O comportamento deve representar, nosso comportamento deve representar Jesus em todos os lugares, em todas as situações. E aqueles caras lá que carteiraram com Jesus, provavelmente só faziam aquilo na frente do Cristo, só faziam aquilo pela barganha, pela permuta, esperando alguma coisa, ou por ego, para alimentar o seu próprio ego. Não é verdade? Quantas pessoas aí que professam em nome do Espiritismo querem, precisam ter o seu nome exposto, divulgado, colocado no altar. E não é isso que Jesus espera deles, né? Jesus espera as 3 palavrinhas que estão ali, ó. Espera a prática sincera do amor e da caridade, mas espera mansidão, espera humildade e espera caridade. Então, a gente tem que ter esse comportamento bom, né? Essa bondade que a gente busca, essa mansidão no centro espírita, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos ambientes que a gente frequenta, no clube, na rua, com os vizinhos, em todos os ambientes a gente tem que nos tratar igual, né? Nos permitir ser igual em todos os lugares. Por mais que cada ambiente tenha as suas peculiaridades, as pessoas que lá frequentam, e a gente tem que saber aonde a gente está pisando, né, o terreno que a gente vai construir, as nossas bases sólidas, só que essa base tem que ter uma uniformidade em todos os lugares, porque senão alguém vai falar assim, eu conheço o Rafael, é aquele cara que fez isso, isso e isso, aí o outro que ouve fala assim, fez isso, isso e isso? Não, mas peraí, isso não é a cara dele? Ele não é assim, ele é assim, assim, assado. Então vai ter um conflito e eles vão perceber a minha falsidade nos comportamentos, as máscaras que a gente acaba colocando. Então, esses comportamentos que a gente tem, então, na maledicência que às vezes a gente ouve e a gente deixa de passar, corta em nós aquela fofoca, o falar mal de alguém, né? Trabalho com pessoas que gostam de falar da vida dos outros, me relaciono com pessoas que gostam de falar da vida dos outros, mas eu vou repassar essa informação, eu vou falar isso, é verdade? Já ouviram falar na uva? A expressão uva não é a palavra uva. A uva é quando a gente vai transmitir somente o que é útil, verdadeiro e agradável. Quando a gente pratica a uva, a gente está cortando a maledicência, porque a gente não propaga fofoca, né? Não propaga possíveis mentiras. Às vezes a gente recebe injúrias que fazem com que a gente se sinta mal. A mansidão, a humildade, a caridade está em a gente conseguir ter serenidade suficiente para não rebater essa injúria, para a gente não devolver essa injúria.
a gente pode estar envolto a várias brincadeiras de mau gosto. Como eu aplico a humildade, a mansidão e a caridade nelas? Combatendo essas brincadeiras. Não só não passando, não só não brincando, mas tentando mostrar o quanto aquilo pode ser prejudicial para alguém. Que não tem graça, às vezes, determinadas brincadeiras. Às vezes a gente tá junto com amigos e aí você tem lá comentários jocosos de cunho sexual e aí, mas pra que isso? A gente participa disso. Então, num local eu sou um galanteador, um mulherengo, e no outro eu sou um puro, um casto. Não, a gente tem que saber lidar em todos os lugares. Da mesma forma, a gente não precisa estar para agradar ninguém. Conheci na minha vida muitos religiosos que eram muito simples, eles devotados a Deus, frequentando as suas religiões, mas que desprezavam a instituição do casamento, por exemplo. Então, mas peraí, eu entendo que eu não cometereis adultério, mas eu cometo. Então eu não estou indo de acordo com as leis de Deus, não é verdade? Então, quando a gente tem um comportamento de fé religiosa, não uma fé cega, mas por crenças, uma fé raciocinada, eu acredito nisso porque aquilo é uma verdade para mim e eu a quero na minha vida, eu a pratico. Eu não simplesmente coloco um espelho, um bloqueio na minha frente que vai me impedir de colocar ela em prática, usando essas máscaras que a gente coloca em todos os locais que a gente frequenta. Não, esses véus vão sendo retirados pouco a pouco. E a Michelle colocou um comentário legal aqui: abraçar as ideias evangélicas não é fácil. A gente precisa abrir mão do nosso egoísmo. É uma necessidade para a nossa transformação acontecer. Lembrando que a caridade em tudo que a gente faz, a colocação da caridade, do amor caridoso, do amor fraterno em tudo que a gente faz, é o caminho que nos guia e que nos faz chegar até o reino dos céus, que nós falamos no começo da live. Vamos encerrar aqui com o último parágrafo. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instruções humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Fala, meu amor, tudo bem? Então, reforçando mais o que está no Evangelho de Mateus, aquele item 8 que a gente leu. Então, bora construir a nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa estrutura moral e espiritual sobre a rocha. Vamos dar esse passo, vamos começar a perceber que a gente precisa fazer essa construção para que o progresso, como diz aqui, o rio do progresso e o vento das revoluções não nos desmoronem, porque as revoluções vão vir e o progresso vai vir. Tudo muda, tudo melhora. E colocando algo muito claro em relação a essa colocação deixada aqui por Kardec, que a gente entenda que não adianta a gente ter as nossas ideias fixadas, nossas crenças
fixadas na mesma coisa, acreditando que aquilo é a grande verdade e que aquilo é imutável, que aquilo vai se transformar, aquilo vai ter novidades, aquilo vai ter um norte evolutivo para o bem nosso, para o bem da humanidade. Então que a gente não enraize as nossas crenças em coisas que a gente vai ficar agarrado, que vão nos levar para tristezas, que vão nos levar para o combate obrigatório do nosso orgulho, porque quando a gente se acha muito e acredita que a nossa verdade é a única verdade, a gente dança, não é verdade? Estava brincando, inclusive, essa semana, se eu não me engano, com uma pessoa espírita, e aí eu virei e falei assim para ela: já pensou, dá um chute aqui, já pensou se o que a gente acredita não é verdade? Já pensou se a gente desencarnar e não é nada disso? Aí a pessoa: você não tem fé no que você acredita, porque não é assim que funciona. Mas a gente tem que entender que a gente também não pode ser prepotente ao ponto de achar que a nossa verdade é uma verdade absoluta, né? A gente sabe que os espíritos não trouxeram todas as informações, não é verdade? A gente sabe que tem muita coisa ali, muita coisa que responde muita pergunta, mas não tem todas as respostas. E essas respostas virão com o tempo. Então não basta a gente acreditar claramente que tudo que a gente acredita é uma verdade. Tinha um professor de filosofia e ele falava assim: eu nunca me esqueço, sou péssimo de memória, tem muita coisa que eu guardo. E isso eu nunca me esqueci. E aprendi na aula de filosofia que tudo é verossímil. Tudo é verdade. Mas isso aqui, para aquela pessoa, aquilo é uma verdade, né? Ela pode não fazer parte de uma grande verdade universal. Ela pode não ter bases concretas. E aí, se ela não tem bases concretas, o rio leva, o vento leva. Então, as verdades, elas são calcadas nessa rocha trazida no Evangelho por Jesus. Ela é sólida, essa não vai se dissipar. O Evangelho de Jesus, ele é calcado numa base sólida. Não é verdade? Estamos aqui 2000 anos depois conversando sobre essa filosofia tão forte que mexeu com a humanidade e mexe até hoje e vai continuar mexendo, porque a base dela é uma base sólida. Mas as determinadas crenças que nós temos de pessoas, de relacionamentos, de tudo isso pode mudar. Então a gente tem que estar propenso para essas mudanças, porque se a gente não tiver, a gente vai dançar. Vamos dançar no sentido de a gente vai sofrer. Camila comentou aqui, às vezes eu penso nisso, essa questão, né, das verdades. Tem um vídeo muito bom do Porta dos Fundos sobre isso. Aliás, o Porta dos Fundos é ótimo para dar essas cutucadas nas religiões. Eu adoro os vídeos deles. Olhos de Ver Arte comentou aqui: questionar as ditas verdades inabaláveis é excelente, tanto para a gente não cair na prepotência, quanto para reafirmar a própria fé. Obrigado, é isso mesmo. Vamos lá. Encerrando aqui com o texto do Vivendo o Evangelho, a mensagem chama-se Nem Sempre. A gente sofre porque conhecemos os ensinamentos de Jesus. E aí a gente não consegue segui-los durante todo o tempo. Então a gente tem humildade, entendendo que ela é a solução, mas nem sempre a gente consegue mantê-la. A gente sabe que o amor é o remédio, mas nem sempre a gente consegue usar o amor em todas as situações. Sabemos que a caridade é uma certeza, mas nem sempre a gente consegue possuir a caridade. Entendemos que o caminho é o perdão, mas nem sempre encontramos o perdão por esse caminho. Sabemos que a misericórdia é a esperança, mas nem sempre conseguimos senti-la. Que a indulgência é a pacificação, mas nem sempre conseguimos aplicá-la. Que a brandura é a meta, mas nem sempre conseguimos alcançá-la. E que a fé é a bênção, mas nem sempre conseguimos preservá-la.
O Evangelho é o mapa divino que aponta o reino de Deus. Caminhe, pois, com firmeza e coragem, apesar das dificuldades durante o trajeto, na certeza de que o importante é persistirmos no bem. Porque o reino dos céus só é conquistado por aquele que ama verdadeiramente o próximo, como Jesus nos amou. Então nós temos a oportunidade, chances contínuas e intermináveis. Que possamos então edificar esses nossos ideais nas areias mais estáveis, na rocha, construindo firme, calcado no Evangelho de Jesus. E se o Evangelho é a rocha, que nós sejamos a casa sobre essa rocha, que possamos acolher, que possamos prosperar, mas prosperar não materialmente, prosperar no amor, né? Que é o que de fato nós precisamos fazer aqui. Prosperar materialmente é uma consequência. Prosperar materialmente, ele chega a ser até uma necessidade, em alguns casos, que traz responsabilidades, como já lemos no Evangelho. Então, não tem que ser o nosso objetivo, é uma consequência. Consequência da nossa casa bem construída sob a rocha. Pegaram a dica? Boa a mensagem de hoje, né? Se compreenderam, deixem os seus corações, que a gente já vai para as nossas vibrações. Então, quem quiser já pode buscar uma aguinha aí para botar para fluidificar. E vamos dar início às nossas vibrações. Vou colocar bastante amor aí nessas vibrações. E podem começar aí a colocar os nomes das pessoas que vocês querem receber, que recebam essas vibrações também. Nesse momento vamos agradecer pelos ensinamentos da noite de hoje. Absorvendo todo esse sentimento de amor que a espiritualidade nos proporciona na noite de hoje. Que possamos expandir todo esse sentimento amoroso que nós possuímos em nós, nesse momento. Vamos sentindo essa energia fluir no nosso corpo. E vamos oferecê-la para a espiritualidade, sentindo ela sair de nós, através do topo da nossa cabeça, da palma das nossas mãos. Vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, pelos povos que vivem a fome, que vivem a pobreza, pelos irmãos que sofrem pelos desastres naturais. Vibremos para aqueles povos que se encontram em guerra. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe. Que possamos vibrar pelos seus dirigentes, pela classe política, aqueles que possuem poder de mando sobre a população. Vibremos as pessoas nas ruas, sem família, sozinhas, sem um lar, que elas possam se sentir acolhidas nesse momento por essas boas vibrações.
Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nas casas de repouso, pelos encarcerados nas prisões, pelas vítimas de violência doméstica, pelos doentes em seus lares, pelos seus cuidadores, pelos hospitais, os profissionais da saúde e aquelas pessoas que se encontram nas UTIs, pelos doentes e falecidos pela Covid, pelos seus parentes. Que nesse momento possamos vibrar pelos nomes colocados na noite de hoje, aqui nos comentários. Vibremos por Pedro, por Giovanni, Luane Costa, pela família Riegre e Balbino, pela Marisa, Vanildo, Dolores, Vitória, Sofia, por Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto, Dilma, Carmelito, Lorival Oliveira, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes. Bênçãos para a família Maia Ribeiro, em especial pela saúde de Jéssica Maia Lamounier, por Rafaela Caetano, por Mateus Preston de Souza Leite, por Vicente de Paula Alvernaz, pela Fernanda Mendes Ribeiro, por Maria de Lourdes Bertelli, Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde de Elizabeth Rossi, pela paz da família Marim, da família Batista, da família Fontanello, da família Vaz, da família Marco, por Nelson de Cunto e família, pela família Gonçalves Costa, pelo Pet Tel da Renata, pela família Ribeiro, pelo Vinícius Mendes Buffoni, por Alberto Magalhães, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Priscila Egli, Elane Carvalho e Almira Carvalho, por João Vitor Santos Costa, por Odair Renaldin, por Pedro Mota, Fernanda Silva, André Mota, Lenise Coelho, Ailton Ferreira e todas as famílias, por Fábio Vinícius Espósito de Carvalho, por Rafael Magalhães, por Leandro da Silva Freire, Maria Célia de Souza Freire, Maria Lúcia Lopes de Souza, Fred Menarbini, por Adriana Riquino Ortega, por Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Betânia Maria Ramos da Silva, Marília Cavalcante e família, pela saúde de Antônio Marinho, por Arlete, que se encontra em tratamento de saúde na Suécia, por Jorge Ricardo Vasconcelos e família, por Marina Sarmento e família, por todos do trabalho da Rosana, pelo nosso povo, pelos nossos gestores públicos, por Gustavo Nicolau, por Thaís Nicolau, por Manuela Nicolau, por Josmar Nicolau, por Maria Santos Nicolau em memória, por Maria Madalena Nicolau. Quero vibrar também pelos desesperançados, desabrigados, desencarnados, Guiomar Nogueira, Arnaldo Vasconcelos, Socorro Vasconcelos, Jorge dos Santos, Jailza Andrade, Jorge Fernandes e Arlindo Bezerra. Eu particularmente quero deixar vibrações para Neuza de Oliveira, para o Anderson de Oliveira, para todos os profissionais da Clínica Fecundar, e em especial para 3 pessoas. O meu irmão, que faz aniversário hoje, para minha mãe, que praticamente terminou um ciclo de tratamento por conta de um câncer, e para o meu pai desencarnado, que ontem fez 5 anos que ele já não está entre nós. E assim a gente, colocando essas vibrações ainda à disposição, pedimos que as pessoas que não estão acompanhando esse Evangelho nesse momento, mas que estão em outro horário, outro dia, possam também receber essas boas vibrações, que durante a nossa noite nós possamos receber essas vibrações, nos fortalecendo, recarregando as energias do nosso corpo, as nossas energias espirituais,
Vamos pedindo que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as águas nesse momento, colocando os fluidos necessários para o refazimento espiritual, corporal. E vamos deixando essas vibrações na mão da espiritualidade, para que ela direcione aonde for necessário. E assim a gente, com muito amor do coração, pede ao Pai que nos envolva ao longo dessa semana. Nos envolve em muito amor, contra todo e qualquer mal, que possamos fortalecer em nós toda essa proteção, cuidando das palavras que a gente emite, cuidando dos pensamentos que a gente tem, cuidando das ações que a gente executa. Que possamos no próximo domingo estar aqui tão bons quanto estamos hoje. E agradecemos ao Pai, ofertando a prece das fraternidades. Quando dizemos: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho dessa noite. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Noite agradabilíssima. Foi muito bom tê-los comigo. Adorei a presença da Marília, que faz tempo que eu não vejo, aqui nos comentários. Um beijo para ela, para a família dela. Muitas saudades de vocês. E que tenhamos uma semana abençoada, né? Tudo de bom para todo mundo. Uma ótima noite. Semana que vem estaremos reunidos aqui mais uma vez. E a lista atrás aqui de mim, olhando assim. Vou virar a câmera para eles te verem. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite para todos. Tchau, tchau.